importância de falar no Instituto Semeares é conseguir se comunicar com a próxima geração de inovadores, de pessoas que vão fazer a diferença. Poder estar em contato com esses jovens sementes e com todo mundo que orbita essa realidade, de fato, estar construindo um futuro melhor. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandro. Eu sou jovem semente do Semear desde 2014. E eu estudo bacharelado em Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do ABC, no 6º quadrimestre. Eu venho apresentar aqui para vocês uma pessoa muito especial, tanto por questão do empreendedorismo, quanto questão da causa feminista, que é sócio-fundadora da Ponte 21, fundadora do blog Mulheres na Computação, e é uma das principais mentes por trás da importância da mulher dentro da área do empreendedorismo e da TI. Com vocês, Camila Schutt. Obrigada, querida. Tem o negocinho? Aí. Vamos ver se eu vou saber também. Aí. Oi, pessoal, tudo bem? Fiquei emocionada com a descrição e emocionada com o depoimento de vocês. E eu acho que tem muitos problemas, e vocês denunciaram aqui, que não estão sendo resolvidos, e eu aposto quase tudo na tecnologia. Se a gente transformar ela... Está cortando? Vocês estão me ouvindo? Se a gente transformar ela em algo que liberta e não que ameaça, a gente vai conseguir resolver quase todos os problemas. Tá bom? É sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Eu comecei a lutar por esses problemas na idade de vocês, lá pelos 17 anos, quando eu decidi que eu ia fazer ciência da computação. Essa pessoa aqui ditava código em COBOL pelo telefone desde os meus 8 anos. Para quem não sabe o que é um código em COBOL, pessoal, é algo do tipo SW, tracinho input, pique C 360. Para mim, era língua alienígena que faz umas coisas e todo mundo acha meu pai o máximo porque ele faz isso. Isso representa o quê para criança de 8 anos? Vou fazer isso quando crescer. Decidi que ia fazer tecnologia, que ia entender um pouco mais das máquinas, gostava muito. Mas, quando eu cheguei na Universidade de São Paulo, em 2010, no dia 8 de março, que, por incrível que pareça, era Dia da Mulher, pessoal, eu me deparei com essa situação. Que são 49 homens e eu, certo? E eu, mais do que um gênero diferente, não sabia nada. Afinal, apesar de ter toda uma inclinação, meninas não vão para o técnico. Meninas não podem entrar debaixo do carro para se sujar de graxa, para mexer no final de semana no carro do pai. Pode? Não pode. Eu escutava isso todo final de semana do meu pai. Eu tenho só primos homens e uma irmã gêmea. Tipo uma cópia, exato. Aí, todo final de semana, meu pai ia para a chácara, abria o capô do carro, eles entravam embaixo do carro, saíam todos sujos de graxa. E aí eu achava aquilo um máximo, certo? Muito mais legal do que ficar sentada jogando 5 Marias, que era o que minha avó jogava comigo. Era muito mais legal entrar debaixo do carro. Só que aí eu escutava o quê? Ai, filha, sua mãe vai me matar, você vai sujar sua roupa. E eu olhava, tipo, mas espera aí, olha a roupa deles. Tipo, qual o problema? Mas até então eu não me declarava feminista, não tinha noção do tamanho do problema. Mas quando eu cheguei nessa situação, ficou muito óbvio, certo? Esfregaram na minha cara que eu ia ter que fazer alguma coisa. E aí foi em 2010 que eu fundei o blog Mulheres na Computação, pelo simples fato de que, no dia 8 de março de 2010, eu morava em Guarulhos, certo? Saí da cidade universitária e fui chorando o caminho inteiro. Pensa que dava umas 3 horas. Cheguei desfalecida em casa, praticamente. E falei assim, mãe, então, manja que a gente tinha um combinado, que eu tinha que estudar em faculdade pública, porque você não pode pagar, não sei o quê, nananã. Não vai rolar. Vou ter que, sei lá o que eu vou fazer, acho que eu vou para a praia, não sei o que eu vou fazer. Não vai dar para ficar aqui, não vai dar para fazer faculdade, não dá. E aí minha mãe me deu um conselho muito sábio, que é, filha, aguenta uma semana. Se daqui uma semana você tiver assim, eu vou ser a primeira a te apoiar. Eu falei, beleza. Aí fui lá, digitei no Google. Mulheres na tecnologia, MUSP, mulher. Não tinha nada em português. Só que tinha uma foto, que eu nem sei se está aqui na apresentação.
da primeira turma de Ciência da Computação da Universidade de São Paulo, de 1971. Quantas meninas vocês acham que tinha na turma? Alguém tem um chute? Não. Tinham 70% de mulheres. E eu, tipo, what? Essa cara que vocês fizeram. Exatamente essa. Tipo, what? Tipo, como que eu, que sou mais um, 3,7% em 2013, que eu me formei em 2013, posso, 40 anos depois, porque na minha cabeça, sem estudos, na época, sem pesquisas, eu achava que a gente tinha evoluído muito, afinal, eu tinha o direito de fazer faculdade, afinal, isso já é um avanço enorme, não é mesmo? Como que podia ter tido essa inversão absurda? E assim começou o blog. Eu comecei a pesquisar tudo, pessoal. Pensei numa pessoa que só pensava nisso. Eu estudava desde teoria feminista, história da matemática, computação, doida. Sabe outra coisa que me incomodava muito, que eu comecei a escrever no blog, bombou? Eu pegava, por exemplo, um tema da faculdade. O cara ia lá, em geral, um senhor que dava aula para a lousa, certo? Que falava numa língua que eu não compreendia muito bem, que passava uma referência em inglês, e eu falava, ok, não sei como proceder aqui. Eu ia pesquisar, só tinha referência de homens, num nível que era muito acima do que eu compreendia, não tinha nada que digerisse aquilo. E cloud computing, segurança, essas coisas são importantes, certo? Quem aqui está com celular? Ah, tá bom, só isso. Importante, certo? Que temos que discutir sobre como usar celular. Tem outro mic? Voltou. Quem está usando os nossos dados? A gente tem que começar a pensar sobre isso, certo? Então, eu traduzia tudo isso, fazia um negócio lá e postava no blog sem nenhuma distinção de gênero, sem nenhum exemplo, porque, gente, só tem exemplo do Star Wars. Só tem exemplo do Matrix. Vamos ver se melhor. Só tem exemplo assim. Não tem, tudo puxa para um gênero, certo? Você acha que eu vou me sentir representada? Não vou, obviamente. E outro número que judiava muito de mim. A gente tem um índice de desistência gigantesco em tecnologia, porque a pessoa vai lá, faz vestibular e acha que vai jogar videogame, não é mesmo? E não é bem assim. Tipo, tem muita matemática, muita álgebra, muita física, tem muita coisa aí no meio. E aí a galera desiste, certo? 23% se a gente olhar para qualquer um dos gêneros. Mas esse número me assustava muito. E por que isso acontecia? Vou dar um exemplo. Primeiro dia de aula. Chegou lá a Camila, sentou no cantinho. O cara começou a falar, porque compila, tal, uma tela preta com as letrinhas verdes. Legal. Não estava entendendo nada. Todos que estavam à minha volta eram homens e todos eles estavam... Manja aquele cachorrinho que fica no carro atrás com a cabecinha? Todo mundo sabe qual que é? Era aquilo. Todo mundo entendendo tudo, fazendo perguntas, e eu não tinha sequer a capacidade de fazer uma pergunta. Porque eu não tinha feito técnico. Todos aqueles caras que estavam ali já tinham feito técnico. Mas quem que avisou isso para a menina de 17 anos, que já estava insegura por ser a única ali? Depois de um tempo, eu fui me empoderando, eu fui descobrindo várias histórias, aí vinha alguém e falava assim, Fih, vai estudar para essa prova? Vou, meu amigão, porque você estudou 4 anos e já manjou das coisas, eu estou aprendendo agora, então não enche meu saco. Quantas tinham essa capacidade depois? Pouquíssimas, pouquíssimas. E aí o meu sentimento era, se eu não fizer isso, quem é que vai fazer? Se eu não fizer isso agora, vai ser tarde demais. Por quê? Pessoal, hoje, você não precisa saber tecnologia só para trabalhar com tecnologia. Nossa vida está aí dentro. Se eu continuar afastando metade do planeta, que somos nós, mulheres, dessa área, ferrou. A gente vai sair da camada onde a gente consegue ter poder econômico, onde a gente consegue fazer transformação, porque a gente vai se afastar dessa área. Bom, tirando que a matemática não fecha, né? Às vezes eu dou umas palestras e as pessoas ficam meio chocadas, né? Tipo, você chega lá na SAP, sei lá, SAP. Não vamos citar nomes, mas uma empresa de tecnologia normal. Você chega lá e fala assim, amigão, você não precisa ser feminista como eu e querer que a gente tenha iguais possibilidades para ambos os gêneros. Você só precisa saber matemática. Por quê? Se eu continuar excluindo metade do planeta, de novo, da área que tem maior demanda no mercado, vai acontecer o quê? Não vamos conseguir fechar a continha. Não vamos conseguir inovar. Não vamos sustentar todo o desenvolvimento que a gente quer.
certo? Então, só precisa manjar das matemáticas. Bom, futuro, que eu já nem sei quanto tempo eu falei aqui. Já está de boa. Tá. Futuro. O que a gente está fazendo? Vou dar uns exemplos de coisas que estamos trabalhando para isso, para deixar a tecnologia menos ameaçadora e mais libertadora. Essas meninas aqui são de Mumbai. Meninas fofas, de 10 a 13 anos. Mumbai, pessoal, é a maior comunidade do planeta, certo? A galera passa uns perrengues ferrados lá. Aí, o Technovation Challenge, que foi um projeto que a gente trouxe em 2013 aqui para o Brasil e conseguiu ter bastante vazão. Ele já estava nos Estados Unidos, já tinha tido participação brasileira, mas em 2014 a gente fincou os 2 pés aqui. Em 2015 a gente recebeu um investimento da Fundação Lehman, e esse ano estamos na luta ainda. Mas o propósito do Technovation vamos mostrar tecnologia e empreendedorismo como uma maneira de resolver problemas. Quando eu mostro tecnologia não como um fim, mas como um meio, qualquer ser humano no planeta vai querer fazer isso. Você não quer resolver seus problemas? Você não quer resolver o problema dos outros? Pronto, a matemática é muito fácil. E essas meninas tinham um problema muito sério para resolver, que não estava sendo resolvido. Lá quando eu peguei a declaração delas, o modelo de negócio, que no Technovation a gente pede para elas, a gente ensina elas a desenvolverem um negócio, um projeto social, ensina elas a programar, e aí a gente recebe tudo isso, os melhores projetos são selecionados e vão para o Mundial, ganham a viagem para ir para o Mundial lá em São Francisco. Você pega o business plan delas e está escrito assim: ser assediada na Índia não é uma questão de condição, é uma questão de tempo. Pessoal, pensa no quão forte é uma menina de 10 anos ter que lidar com o fantasma de que não é que ela talvez seja assediada, ela será. É só uma questão de tempo, é só ela esperar esse fantasma bater na porta dela. Olha a gravidade que a gente tem aí. Quando é que uma grande empresa de tecnologia ia chegar nesse nível de detalhe? Eu acho que nunca. Sabe o que essas meninas fizeram? Primeiro, antes, adoro essa solução do governo. O governo foi lá e falou assim: ai, gente, a gente entende a situação de vocês, mulheres, é muito complexo ser assediada. O maior índice de assédio é no transporte público. O que nós faremos? Vamos pintar ônibus de rosa e falar que é só para vocês. Vocês estarão protegidas. Aí eles pegaram a cada 3 ônibus, eles passavam uma tintinha rosa num, e tipo, agora vocês são felizes. Sejam felizes, aproveitem o quão bom eu sou, enquanto governo. Resolveu? Óbvio que não, é evidente. Aí eu sempre dou uma zoadinha, porque os adultos estavam pensando em fazer o quê? Vamos fazer um abaixo-assinado, coletar assinaturas, para que aí a gente possa ter voz dentro do governo. Blá, blá, blá. Eles estavam há 3 meses coletando assinaturas, certo? Aí a gente chegou com o Technovation para essas meninas e falou: me fala um problema que é muito tenso para você. E elas falaram: assédio no transporte público. Sabe o que elas fizeram? Um aplicativo que elas punham o endereço da casa delas, o endereço do ponto que elas queriam pegar o ônibus, e ele setava um alarme avisando a hora que você tinha que sair de casa para você estar chegando no ponto de ônibus e o ônibus está passando. Ou seja, elas resolveram o problema para amanhã. Elas não iam ficar 3 meses esperando uma solução, certo? E elas conseguiram. Do ponto de vista técnico, pessoal, isso é bobo. Parece difícil, mas é bobo, certo? Mas quando é que a gente ia conseguir ter esse tipo de raciocínio? Nunca, certo? Outra história que teve bastante vazão aqui, não porque eram elas, mas porque o lindo do Romário falou no Senado delas, e aí bombou na mídia. Mas essas meninas, a gente chegou em Santos, e tinha acabado de ter 2 quase suicídios por causa de revenge porn, que é você expor fotos íntimas das meninas na rede. E aí, meninas de 15 anos que tinham tido a internet colocada como vingadora, como um meio de ser exposta, começaram a usar a internet para resolver os problemas. E isso é maravilhoso, pessoal. Porque essas meninas elas estariam afastadas até hoje de tecnologia. E hoje elas são meninas que falam sobre isso, que são feministas, que descobriram a tecnologia, que descobriram a voz que elas têm e o avanço que elas podem ter.
Porque qual instrumento que eu consigo, da minha casa, afetar milhões de pessoas? São poucos. Tecnologia é uma delas. Outro projeto muito legal que a gente fez foi a maratona de aplicativos, que era com o intuito de... A gente queria espalhar pelo mundo que o ensino médio que a gente começasse a discutir tecnologia com o ensino médio. E aí a gente estava vendo Estônia aprovar ensino de programação, a Argentina colocar mesmo número de horas para matemática e programação. A gente estava vendo maior movimentação. E aqui, lufas, certo? A gente falou, ok, a gente vai fazer, não é mesmo? Não vamos esperar, a gente vai resolver esse problema. Aí a gente, lá em 2013, hoje meu sócio na Ponte 21, o Felipe, começou um dia. Vamos juntar aqui jovens e ensinar programação para eles num dia, lá em 2013. Aí, em 2014, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Depois eu conto essa parte da história que eu pulei. Tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e aí estava com aquela cabeça do Vale do Silício, tipo, a gente precisa escalar, o mundo precisa mudar, vamos fazer tudo online, vamos fazer no Brasil inteiro, depois a gente começa a traduzir, põe o vídeo no YouTube, a gente começa a traduzir para espanhol, vamos fazer isso. E aí deu certo. Foi muito massa. Esses meninos, por exemplo, eles nunca tinham se visto. Eles se conheceram jogando online, e aí viram a maratona, começaram a conversar como que eles podiam começar a fazer aqueles jogos, começaram a entender qual que era o problema em comum que eles queriam resolver, e o problema em comum que eles queriam resolver era como que eles iam ensinar os autistas para que eles fossem inseridos na escola comum e pudessem se socializar. E fizeram um jogo chamado Teach Me, que depois, do alto da minha ignorância, eles me ensinaram. Que era um método que já existia há muito tempo, mas que nunca tinha sido colocado em prática do ponto de vista de jogos e aplicativos. Então, tinha toda uma teoria que não conseguia ser colocada em prática porque era complexo, não estava acessível. E aí eles traduziram tudo isso num aplicativo. Não é maravilhoso que jovens de 14 e 15 anos consigam usar a internet não só para jogar, mas para mudar a realidade deles? E isso a gente se espalhou pelo Brasil inteiro, já está no 2º ano, e está sendo uma jornada maravilhosa. E, por último, acho que o último projeto que a gente está tentando entender é, ok, fizemos várias coisas, indiretamente a gente atingiu mais de 14 mil jovens nos últimos 2 anos, mas qual que é o próximo passo? Vários jovens voltavam para a gente com 16, 17 anos e falavam assim, beleza, você me ajudou a descobrir que tecnologia é o que eu quero fazer da minha vida. Mas, aí, qual que é o próximo passo? E aí eu tinha que olhar para eles e falar, então, amigão, a gente vive numa sociedade onde você tem que esperar um pouco, porque você tem que acabar o colégio, aí depois você tem que prestar um vestibular que não te ajuda a ser inserido na universidade. Aí você entra na universidade. Aí a maioria dos cursos de tecnologia é integral, não é mesmo? E aí você tem dificuldades para conseguir trabalhar, começar a render, ou talvez você não consiga nem bancar a faculdade, porque se ela for pública, você não pode trabalhar, e aí você não tem como ir e voltar, ou você tem que depender da ajuda dos seus pais. Ou, se ela é paga, ela é muito bem paga. Então, não sei. Tipo, queria poder te ajudar. O que eu vou fazer? E aí, de tanto revirar tudo isso, eu e o Fê, inconformados, a gente decidiu que a gente ia fazer alguma coisa. E aí a gente começou a entender que o próximo passo ia ser o Mastertech. A gente ia juntar um monte de gente e ensinar em 8 semanas como que eles iam começar a programar e render em 8 semanas. Estou falando que eles vão sair os melhores programadores do mundo? Não. Estou falando que eles vão sair direto, preparadíssimos para o mercado de trabalho? Não. Mas você catalisa um processo muito rápido. Porque em 8 semanas você consegue ensinar pelo menos o básico para ele chegar numa empresa e conseguir começar a render mais do que a metade da galera que estava ali. Certo? Afinal, eu, na minha faculdade, eu perdi 2 anos. Perdi, não é perdi. Mas eu fiquei 2 anos estudando só matemática. Mas eu podia fazer isso. Eu tinha os meus pais para me ajudar. Mas a maioria da população não pode fazer isso. Então, a gente tem que catalisar esse processo. E por isso que a gente entendeu que, se a gente conseguisse fazer um trabalho full-time, então, beleza, você vai ficar 2 meses comigo, das 9 da manhã às 9 da noite. Mas daqui 8 semanas você vai estar preparado para integrar o mercado de trabalho. Dado que temos ociosidade, que tem uma demanda enorme
certo? De profissionais na área. E que o ticket médio da hora é muito maior, olha a capacidade que a gente tem de distribuir renda através de tecnologia. Pensa que agora eu não preciso dar treinamento para os jovens serem padeiros. Se eu tiver meia dúzia de computadores e internet, eu consigo fazer ele virar um trabalhador para o mundo inteiro. Ele pode trabalhar remoto. E o ticket médio dele vai passar de R$10 a semana para R$10 a hora. Isso se eu pagar bem mal ele, porque o ticket médio é um pouquinho maior. Certo? Bom, eu acredito que se a gente começar a discutir tudo isso, igualdade, começar a entender o que é feminismo, o que não é, o que é um sistema educacional que está excluindo as nossas meninas, que está fazendo elas acreditarem que elas não podem fazer tecnologia ou que elas não são muito boas de exatas. Se a gente começar a entender que só a educação vai conseguir fazer essa distribuição de renda, que só a educação vai conseguir mudar a realidade de uma comunidade inteira, é só assim que a gente vai mudar o mundo, pessoal. E eu não me importo se eu tiver que fazer isso uma menina por vez. Obrigada, pessoal.